Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos acabado de sair de viagem rumo a Camboriú. Era a nossa lua de mel. Eu não podia estar mais feliz. Sabe quando você não acredita? A minha ficha ainda não tinha caído. Eu e a Sandra estávamos casados. Meu Deus, quem diria? Quanto tempo que eu tinha sonhado com isso. Marido e mulher, simplesmente era bom demais. Eu a amava tanto, mas tanto, era tão apaixonado por ela. Desde os meus tempos de menino que eu a amava. E pensar que quase a tinha perdido. E pensar que ela quase se casou com outro antes da gente começar a namorar. É para se ver que quando a gente quer uma coisa de verdade, não pode desistir nunca. Eu tinha sofrido muito. Meu Deus, quando eu a via com aquele seu namorado, sabe, de braço, de mãozinha dada, de beijinho, de chamego, eu sofria demais. Mas graças a Deus, eu persisti e agora ela era minha esposa. Sabe, eu não estava acreditando ainda. Eu não estava acreditando porque, repito, o amor que eu tinha por essa mulher era uma coisa absurda. Era mais do que o normal. Paixão, assim, demais, demais, demais. Mas agora estávamos ali. Rumo a Camboriú. Saindo de viagem para passar a nossa lua de mel em Camboriú, que era um lugar que eu ainda não conhecia, mas que eu sabia era lindo demais. Só que, apesar da minha alegria, apesar da minha euforia, eu notei que ela estava meio estranha. O olharzinho triste, perdido, aquela carinha melancólica, eu vi que ela não estava legal. No dia do nosso casamento, aliás, ela tinha reclamado de uma dor. Por isso, antes de sairmos de viagem, eu ainda perguntei: o que foi, meu bem? Você ainda está sentindo aquela dor? Ela só balançou negativamente a cabeça. Só que, sabe quando a pessoa diz não, mas faz cara contrária? Eu insisti. Mas o que foi então? Você está com uma carinha? Não é nada. Eu só estou me sentindo meio tonta. Uma dorzinha de cabeça à toa. Mas deixa pra lá, eu já tomei remédio, logo passa. Tá certo. Se ela garantiu que logo passava, resolvi deixar pra lá. A viagem toda foi assim. Eu ali dirigindo, falando sem parar, aquela alegria incontida, e ela amuada, ausente, calada. Achei melhor até nem comentar sobre o seu silêncio, até porque ela já tinha dito que tinha tomado remédio, que era só uma tontura, uma dorzinha de cabeça, que logo logo ia passar. Durante o tempo em que durou a viagem, eu pensei tanta coisa, e não apenas pensei. Também falei. Planejei a nossa vida toda naquelas poucas horas. Fiquei imaginando, por exemplo, como seria a nossa vida na nossa casa.
os nossos filhos correndo pela sala, a gente almoçando na casa da minha sogra aos domingos, as festinhas de aniversário da molecada, o batizado, o primeiro dia de aula. Sabe, por mais bobo que possa parecer, foi exatamente isso o que eu imaginei enquanto dirigia até a praia. Passou uma espécie de filme do nosso futuro na minha cabeça. Eu vi todo o nosso futuro desfilando diante de mim. Só que o tempo todo, a cada pensamento, a cada coisa que eu imaginava e que eu falava, eu dava assim uma olhadinha para Sandra e ela continuava com aquele arzinho de tristeza, aquele semblante carregado. Às vezes eu perguntava: meu bem, não melhorou? Ela só me olhava com aquele olharzinho triste que já dizia tudo. Enfim, de um jeito ou de outro, chegamos a Camboriú e fomos direto para o hotel. A gente se acomodou, tomamos banho, depois fomos almoçar. E o tempo todo ela continuou do mesmo jeitinho, calada, ausente, o olharzinho perdido. Em pensamento, eu me perguntava: meu Deus do céu, mas será que essa dor de cabeça não vai mais embora? Logo na nossa lua de mel? Eu pensava, mas, é claro, não dizia nada. Não queria aborrecê-la ainda mais. Lembro que, depois do almoço, voltamos para o quarto e eu resolvi fazer um convite. Até porque estávamos numa das praias mais bonitas do mundo. Escuta, amor, você não está afim de dar uma voltinha pela cidade, conhecer a praia? Ela era a imagem do desânimo. Ah, Wagner, eu não estou muito afim, vai você. Mas sozinho? Ah, nem pensar, né, Sandra? Qual é a graça? Quero passear com a minha mulher. Ah, vamos sim. Troca de roupa, coloca uma roupinha mais leve e vamos dar um rolê por aí. Ela até concordou. Mas só concordou porque eu insisti. Concordou a contragosto. Porque dava para ver, ela não estava afim. E quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma, a maldita dor de cabeça. Puxa vida, passar a lua de mel em Camboriú tinha sido ideia dela. Ela é que tinha escolhido o lugar. Só que, por conta daquela enxaqueca, ela não estava aproveitando nada. E, em consequência, eu também não estava aproveitando. Aquela sugestão que ela me deu, por exemplo, de eu passear pela cidade sozinho. Meu Deus do céu, a gente em lua de mel, qual é a graça? Não tinha graça nenhuma. Bom, fazer o quê? O jeito era torcer que ela melhorasse. À noitinha, antes do jantar, resolvi tomar um banho. Lembro que liguei o chuveiro, conferi a temperatura da água e antes de entrar no box, eu ainda abri a porta e a convidei para se juntar a mim. Amorzinho, não quer tomar banho comigo? Vem, a água está quentinha. Ela só balançou a cabeça dizendo que não. Eu então tomei banho, fiz a barba, mas olha, se demorei 20, 25 minutos foi muito. Só que quando saí do box, abri a porta do banheiro, cadê a Sandra? O quarto estava vazio. Dava para ouvir apenas o som da televisão, que ela tinha deixado ligada. Eu ainda pensei que de repente, sei lá, ela pudesse ter dado um pulinho na farmácia, comprar um remédio, até porque aquela dor de cabeça tinha persistindo durante toda a viagem. Ou então, ela tinha descido até o saguão do hotel, tomar alguma coisa, sei lá. Me troquei e fiquei esperando que ela voltasse enquanto assistia ao noticiário da televisão. Só que o tempo foi passando e nada dessa mulher voltar. Acredite quem quiser, mas já fazia quase 1 hora que eu tinha saído do banho e ela não tinha voltado. Sabe-se lá de onde.
fiquei me perguntando onde ela podia ter ido. Ao cabo de 1h30, resolvi descer até o saguão. Dei uma olhada por ali, depois dei umas voltas perto do hotel, só que nada, nenhum sinal da Sandra. Cheguei a perguntar por ela na recepção, só que ninguém soube me dar uma notícia. Bom, o jeito era retornar ao quarto e esperar que ela voltasse. Não tinha outra coisa a fazer. Eu estava morrendo de fome, mesmo assim, achei melhor esperar. Lembro que me encostei na cama e fiquei ali pensando, meu Deus, onde está essa mulher? Aí fiquei lembrando do casamento. Aquelas imagens estavam ainda bem nítidas na minha memória. A cerimônia, a festa. Fiquei ali por não sei quanto tempo recordando cada detalhe, até que foi me dando aquele cansaço, aquela moleza. Eu não tinha dormido praticamente nada na noite anterior e ainda tinha viajado a manhã toda. Então foi me dando aquele cansaço, até que no fim acabei pegando no sono. Só fui acordar de tão cansado que estava no dia seguinte, com o toque do celular. Acordei até meio assustado. Até porque antes de atender, eu dei uma olhadinha para minha volta, do lado da cama, e vi que a minha mulher não estava ali, ela não tinha voltado. Por uma fração de segundo, me veio à cabeça que ela pudesse estar no banheiro. Mas antes de conferir, atendi o telefone. Era minha sogra. Wagner, onde que você está? Como assim, onde que eu tô, dona Ieda? Tô aqui em Camboriú. Tamo em lua de mel, a senhora esqueceu? Quer dizer, então, que você não voltou? Não voltou? Mas voltou da... Como assim? Não tô entendendo. Não voltei para onde? Para Curitiba. Mas, dona Ieda, claro que não. A troco de quê que eu ia voltar? Mas e a Sandra? Vocês, por acaso, andaram brigando? Brigando? Mas de onde que a senhora tirou uma ideia dessas? Imagina, a gente não brigou, não. Ó, brigar na lua de mel, só a senhora mesmo. Mas, então por que ela voltou sozinha? Como é que é? Mas que história é essa, dona Ieda? Não é história. A Sandra está aqui em casa. E com uma cara muito esquisita. Wagner, que você andou aprontando, meu filho? Você não andou destratando a menina, né? Mas é claro que não, dona Ieda. Meu Deus do céu, eu não estava nem sabendo que ela tinha voltado para Curitiba. Aliás, eu não estou entendendo nada. Olha, fiquei de cara. Simplesmente inacreditável. Minha mulher tinha voltado para Curitiba. Tinha pego um ônibus na rodoviária e voltado para casa. Mas que história mais maluca, meu Deus. Sabe quando você fica atarantado? Eu não estava entendendo absolutamente nada. Ela tinha me deixado sozinho no hotel, em plena lua de mel. Mas o que tinha dado na cabeça dessa mulher para fazer uma coisa dessas? Olha, eu devo ter ficado imóvel, sentado na beirada daquela cama durante mais de meia hora, a cabeça a mil, confuso. Ainda pedi para falar com ela pelo telefone, mas a dona Ieda disse que ela estava dormindo. Olha, juro que não deu para entender por que ela tinha feito aquilo. Aproveitou que eu estava tomando banho e simplesmente foi embora sem me avisar. Mas por que afinal ela tinha feito aquilo? Não deixou nenhum bilhete. Meu Deus, era a nossa lua de mel. Estávamos num lugar que ela mesma tinha escolhido. Até onde eu sabia, depressiva ela não era.
Também que eu soubesse, não tinha nenhum desvio bipolar ou coisa parecida. Tudo bem que ela estava estranha, reclamando daquela dor de cabeça. Mas daí a simplesmente me deixar no hotel na nossa lua de mel e voltar para casa. Será que estava acontecendo alguma coisa que eu não estava sabendo? Olha, só eu sei como me senti. Sim, porque nessas horas a gente pensa em tudo. Ninguém age como ele estava agindo se não tiver um motivo muito sério, muito forte. Mas que motivo, meu Deus? O que leva uma mulher a deixar um marido no hotel na lua de mel? Olha, não sei como consegui dirigir de volta até Curitiba. De tão nervoso que estava. Fui direto para a casa dela. Não tirei nem a chave da ignição quando encostei diante do portão, só para se ter uma ideia do meu estado. Quando a minha sogra abriu a porta, eu já fui perguntando: cadê a Sandra, dona Ieda? O que aconteceu? Ela explicou para a senhora por que ela fez isso? Ela está lá no quarto da Sônia, Wagner. Acho melhor você conversar direto com ela. E ver se tenta colocar pelo menos um pouco de juízo na cabeça dessa menina. Ela estava no quarto da irmã, deitada na cama, assistindo televisão. Quando me viu entrando pela porta, fez uma cara esquisita e a menção de dizer alguma coisa, só que não disse nada. Eu então perguntei: o que aconteceu, Sandra? Por que você fez isso? Ela não abriu a boca. Continuou me olhando daquele mesmo jeito estranho. Eu naturalmente insisti. Meu Deus, quase morri de preocupação, Sandra. Você quer me matar? Pensei que você tinha ido comprar remédio numa farmácia, ou estivesse ali dando uma volta no hotel. Aí o tempo foi passando, você não voltou. Eu falei aquilo e sentei assim, na beiradinha da cama, do lado dela. No que fiz menção de pegar na sua mão, ela se retraiu. Fiquei confuso. O que está acontecendo, Sandra? Não está acontecendo nada. Bom, se não está acontecendo nada, então levanta dessa cama. Vamos voltar para casa, vamos? Eu falei aquilo e já fui levantando. Só que ela nem se mexeu do lugar. Vamos, Sandra. Lá em casa a gente conversa. Ela continuou impassível. Foi quando a minha sogra entrou pela porta. Eu já conversei tanto com ela, Wagner. Só que essa menina não me ouve. Se era para fazer isso, por que casar então? Gastar aquele monte de dinheiro com festa para nada. Já nervoso, peguei minha mulher pela mão e tentei fazê-la levantar da cama meio na marra, já que espontaneamente ela não queria, só que ela resistiu. Me solta, Wagner. Pelo amor de Deus, me solta, me deixa em paz. Te deixa em paz? Mas, meu Deus do céu, você quer me enlouquecer? Você é minha mulher. Esqueceu? Eu não vou. Me solta. Olha, nunca me senti tão confuso, tão atarantado. Porque realmente aquilo era de enlouquecer qualquer um. Ela fincou pé, dizendo que não ia voltar comigo. E não teve Cristo que a fizesse mudar de ideia. Explicação que é bom, nada. Sandra, você não vai me explicar por que você está tendo esse comportamento? Você ficou louca! É coisa minha, Wagner. Só te peço que respeite a minha vontade. Respeitar a tua vontade? E você está me respeitando, Sandra? Meu Deus do céu! O que você está fazendo comigo não se faz. A gente está casado. Você me deixou no hotel em plena lua de mel e voltou sem me deixar um bilhete.
A muito custo, a minha sogra conseguiu me convencer a voltar para casa sozinha e deixá-la ali, pelo menos aquele dia. Depois, com mais calma, a gente tentaria se acertar. Só que nem no dia seguinte ela quis ir embora comigo. Até que depois me disse pelo telefone, com todas as letras, que o nosso casamento tinha sido um erro. O mundo caiu sobre minha cabeça quando ela falou aquilo. Você me desculpe, Wagner. Eu não queria te fazer sofrer, só que eu me precipitei. A gente não devia ter casado. Como assim se precipitou, Sandra? Meu Deus, a gente já estava junto há 1 ano e meio. E agora você vem me dizer que se precipitou? E desculpe, eu não fiz por mal. Tenta me entender. Francamente, nem com toda boa vontade do mundo, essa é uma coisa que eu nunca vou entender. Ele esperou a gente se casar, sair de viagem de lua de mel, para só então perceber que tinha se precipitado. Se ela não estava segura do que queria, podia ter pedido um tempo quando eu comecei os preparativos do casamento. Depois, pensando com mais calma, eu lembrei que realmente ela já estava estranha desde o dia do casamento. Quando entrou na igreja, por exemplo, sua expressão não era a de uma noiva feliz. Ela falou que estava sentindo aquela dor de cabeça e por isso estava daquele jeito. E eu, é claro, acreditei. Só que até nas fotografias ela saiu com uma expressão fechada, como se estivesse infeliz, fazendo alguma coisa obrigada, contrariada. E agora eu tinha certeza de que realmente ela estava contrariada. Por incrível que pareça, ela não queria se casar comigo. Só que, meu Deus, eu não forcei essa mulher a nada. Ela se casou comigo porque quis. Durante todos os preparativos, ela agiu como se também quisesse aquilo tanto quanto eu. Eu pensei que ela me amasse, que estivesse se casando comigo porque gostava de mim. Afinal de contas, por que é que uma pessoa casa com outra, meu Deus? Só que depois do que aconteceu, me dei conta do quanto estava enganado. Só Deus sabe o quanto eu tentei fazer essa mulher voltar atrás. Cheguei a pedir para o padre ir lá falar com ela, só que não teve jeito. Foi só depois de algum tempo que eu vinha saber o verdadeiro motivo daquela atitude dela. Eu sabia que alguma coisa tinha. Sabe, uma pessoa assim do nada não faz o que ela fez. Antes da gente começar a namorar, ela teve um outro namorado. Aquele de quem eu sentia ciúme. Os dois quase chegaram a se casar, inclusive. Ficaram noivos e tudo, mas por uma razão que eu nunca fiquei sabendo, acabaram desmanchando. Ela não gostava de falar nele, fugia do assunto quando eu perguntava alguma coisa, só que pelo jeito, alguma coisa ainda havia. Depois, sua irmã me contou que ela tinha recebido uma ligação desse cara 1 dia antes do casamento e que isso tinha mexido demais com a sua cabeça, deixado ela muito confusa. Segundo aquela que viria a ser a minha cunhada, foi a partir daí que ela se deu conta de que não gostava de mim de verdade, que estava cometendo um erro se casando comigo, que só não cancelou tudo, festa, cerimônia, porque estava muito em cima da hora. Só que, meu Deus, e eu? Como que eu fico nessa história? Em nenhum momento ela pensou em mim, no que eu podia sentir. Só não cancelou tudo porque estava muito em cima da hora. Só que eu pergunto, adiantou alguma coisa? Não cancelou o casamento, mas me deixou sozinho num quarto de hotel em plena lua de mel. E o pior, não teve sequer a decência de me dar pelo menos uma explicação. Nem um bilhete ela deixou. Simplesmente voltou de ônibus para Curitiba e me deixou no escuro, sem saber o que estava acontecendo, morrendo de preocupação. Mas sabe o que é ainda pior? O pior é que, apesar de tudo,
Eu não consigo nem sentir raiva dessa mulher, de tanto que a amo, de tanto que ainda a quero para mim. A gente ainda se fala, apesar de fazer algum tempo que isso aconteceu. Não nos tornamos inimigos como geralmente acontece nesses casos. Eu até pensei que ela fosse voltar para aquele ex-namorado, mas não. Ela continua sozinha. Até porque, para minha sorte, o outro continua não querendo nada com ela. Pode parecer loucura da minha parte, mas eu ainda tenho esperança de que ela perceba que eu sou o homem certo para ela. Quem sabe o tempo seja meu aliado. É por isso que eu tenho procurado me manter sempre perto, à espreita, na esperança de que ela reconheça que agiu errado e volte para mim. Não dizem que a esperança é a última que morre? Ah, como eu queria que isso acontecesse de verdade, meu Deus. Que o tempo lhe mostrasse que eu sou o cara certo para ela. Que ninguém nesse mundo tem o poder de fazê-la tão feliz quanto eu tenho. Não sinto mágoa. Também não guardo ressentimento. Talvez da vida, mas não dela. O amor que ainda sinto por essa mulher é tão grande que não sobra espaço para sentimento menor, para sentimento ruim. Um dia eu sei que ela vai abrir os olhos e perceber que eu sou o homem da sua vida. Eu tenho tanta certeza disso. Um dia ela vai perceber que apenas eu e ninguém mais pode fazê-la feliz. E é agarrado a essa esperança que eu vou vivendo, um dia após o outro.